Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, me motivo de muita alegria, muita honra poder estar com vocês nessa manhã. Abra comigo a sua revista dominical na segunda lição do terceiro trimestre de 2019. Meu motivo de felicidade, irmão, porque Deus é fiel. A nossa revista desse trimestre ela tem o tema Tempo, Bens e Talentos. Nós vamos falar hoje sobre o tema A Mordomia do Corpo. Nós estamos na segunda lição. O objetivo da lição é explanar sobre a dimensão material do corpo, elucidar a dimensão espiritual do corpo, correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 ao 20. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo, e falo-ei membros de uma meretriz, não por certo? Ou não sabeis que se juntar com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse dois, uma só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete e foda o corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Amados, textuário, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A verdade prática. O corpo cristão é o templo do Espírito Santo. Portanto, deve ser preservados para a glória de Deus. O corpo cristão é o templo do Espírito Santo. Introdução. Dimensão material do corpo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Criou macho e fêmea. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus no princípio criou o homem para glorificar. Criou o homem e criou a mulher. A dimensão do corpo. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. Dimensão material do corpo. 216 tecidos organizados no esqueleto, 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas. Seus sinais trafegam ao longo dos nervos até ao máximo 360 quilômetros por hora. O corpo se constitui de 70% de água, tem 96.500 quilômetros, 6.500 quilômetros de veias artérias, tem 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. Dimensão material do corpo revela uma obra maravilhosa. A estrutura do corpo, o arquiteto que planejou. Dimensão espiritual do corpo.
Então, a primeira parte é a parte biológica do corpo. Aqui fala das veias, fala do cabelo, fala dos nervos. Essa é a primeira divisão dessa lição. A segunda divisão da lição é a dimensão espiritual do corpo. O corpo do pecado, a casa terrestre e o templo do espírito. O corpo do pecado, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de glória a Deus, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, neste tabernáculo, se desfizer, temos de um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Quer dizer, meus irmãos, que a nossa carne terrestre, ela pode se desvalecer, mas a nossa carne, nossa alma não desfalece. Se nossa situação física aqui na terra se acabar, nós temos uma esperança no céu, que é a nossa casa terrestre. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu. Templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se trata de um alerta do apóstolo aos crentes de Corinto, para que darem lugar ao pecado. A segunda dimensão espiritual do corpo. Prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade, transexualidade. Irmãos, esses pecados, eles estão acontecendo nos dias atuais, que é a prostituição, usar o corpo como mercadoria, a ser vendida para fins sexuais. Adultério, relacionamento sexual extraconjugal. Fornicação, relacionamento antes do casamento. Homossexualismo. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerar abominação aos olhos de Deus. Levítico 23, 18 e 20. Confirma essa condenação reprovada à homossexualidade de modo não menos incisivo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 fala sobre isso. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. Um homem se sente mulher, uma mulher se sente homem. Transsexualidade. A tragédia maior é quando você tenta normalizar isso na cabeça de crianças e adolescentes, transferindo confusão entre eles. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo, criado por Deus, com uma identidade binária, macho e fêmea. Atenção redobrada. O que é ideologia de gênero? O termo ideologia de gênero foi criado por sociólogo da ONU, em Pequim. Essa ideologia defende a ideia que ao nascimento não possuímos gênero e que o sexo biológico não nos define como homem e mulher. Seus defensores argumentam que a criança deve aprender isso na escola, que ela não tem gênero e que ela pode escolher o que vai ser, menino ou menina ou gênero. Dimensões espirituais do corpo. Os meios de santificação que vêm da parte de Deus, a responsabilidade humana na santificação, os meios da santificação que vêm da parte de Deus. Quer dizer, então, meus irmãos, para nós vencermos essas dificuldades, essas batalhas, nós temos que voltar para Deus, buscar a Deus, buscar a palavra. Como
purificará o jovem o seu caminho, é observando a palavra de Deus. E Deus age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. Somos santificados através de Cristo, através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Irmão, nós temos que ser santificados através de Cristo, através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. A responsabilidade humana na santificação. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronta e acabada. O crente pode participar do processo de santificação mediante o seguinte elemento: a fé em Cristo, a dedicação a Deus, a andando em espírito, renunciando ao pecado. Dimensões espirituais do corpo envolvem gravidade do pecado contra o corpo e a sua necessidade. O culto racional. O culto racional é sacrifício santo, sacrifício vivo e sacrifício agradável. Nós temos que ter esses três elementos no nosso culto: sacrifício santo, sacrifício vivo e sacrifício agradável. O culto racional e o corpo e a mordomia do corpo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Irmãos, não é você que vive mais, é Cristo que vive em você. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de entrega total. Nós temos que entregar nossa vida total a Deus. O culto racional e a mordomia do corpo estão sob perspectiva do sacrifício vivo, do sacrifício santo e do sacrifício agradável. Para refletir, só uma mente onisciente, um ser infinitamente supremo pode dar resposta lógica à origem da vida do homem. Corpo, pecado, casa terrestre e templo do Espírito Santo. Nele a expressão do corpo do pecado refere-se ao velho homem. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, a sua constituição física, a forma do espírito. Em sacrifício vivo, santo, é agradável a Deus. Irmãos, eu quero que vocês entendam nessa manhã o seguinte: o corpo, Deus criar o corpo é muito importante, o corpo é muito necessário, o corpo é importantíssimo para nossa vida. Então nós temos que cuidar do corpo. O corpo também é templo do Espírito Santo. Nós adoramos a Deus também através do nosso corpo. Nós temos que santificar a Deus também através do nosso corpo. Então que nós possamos nessa manhã dar glória a Deus, dar aleluia, porque Deus tem feito coisas poderosas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.